Olá, estamos ao vivo e eu vou dando boa noite e boas-vindas a todos. Começamos agora com a live Superando o Luto. Gostaria de perguntar a vocês se vocês me ouvem bem. Ótimo! Já tem algumas pessoas chegando aqui, alguns convidados nossos, e hoje vamos desenvolver a live Superando o Luto. Vocês que estão aqui já na sala, me ouvem bem? Maravilha, então. Então vamos começando a live. A cronologia, ou seja, o cronograma da live prevê que nós vamos tratar algumas coisas, como eu vou abordar um pouco sobre a questão do luto. Na sequência, eu vou tratar sobre experiências de pessoas que passaram pelo luto e como que elas conseguiram vencer e possam deixar uma mensagem para as pessoas que estão vivendo esse momento. Na sequência, tiraremos dúvidas com perguntas que as pessoas vão colocar e em seguida vamos ter uma surpresa especial aí para todos vocês que estão acompanhando a gente aqui pela live no Instagram. Essa live também será logo em seguida, após concluir, ela vai ser preparada para poder ser levada para o YouTube e outros canais de comunicação também. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos e é um prazer estar com todos vocês aqui. Já temos uma galera bacana, já tem gente aqui suficiente para a gente encher uma sala pequena. Daqui a pouco vai estar lotado de gente para a gente poder encher um pequeno auditório. Esse lugar é muito legal. Bom ter você por aqui conosco. Muito bem. Eu convidei algumas pessoas também que já estão chegando aqui para poder falar sobre o assunto e isso é muito legal. A gente vai ter a opinião, a experiência de outras pessoas que nos enriquece bastante e nos ajuda a passar por esse momento. Nós estamos em um momento em que todo o mundo sofre com a pandemia do Covid-19 e que muitas pessoas perderam pessoas queridas. Pessoas queridas se foram e deixaram uma saudade, um vazio, um lugar onde essas pessoas precisam de preencher de alguma maneira, de passar e superar essa questão do luto. E o luto está muito forte no mundo todo, a presença do luto está extremamente intensa e as pessoas estão sofrendo muito. A gente tem eu tenho recebido no consultório diversas pessoas sofrendo momentos de lutos assim extremamente difíceis. E nessa live que faremos de 1 hora, concluindo ela possivelmente às 22 horas, né, a cerca de 22 horas, começando agora às 21 e concluindo às 22, vamos tratar da questão do luto. E o luto é algo importante, porque por mais que seja um tema extremamente complexo de se tratar e as pessoas evitam falar sobre esse assunto, mas ele está aí, ele precisa ser abordado, ele é parte da existência do ser humano e da vida. E a gente precisa tratar essa questão com muita seriedade e responsabilidade. E é por isso que eu convidei todos vocês para virem aqui comigo e participar desse momento e a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, discutir essa questão e trazer esse assunto à tona, já que o mundo está de luto em função do Covid-19 que tem atingido várias pessoas e deixado famílias sozinhas. Então, posto isto e dito esse cronograma, e já com um grupo bacana de pessoas aqui na sala, vamos começar com uma abordagem sobre o luto. Muito bem, a primeira coisa que eu quero trazer para você sobre o luto é que ele trata de uma questão extremamente delicada chamada morte, que para muitas pessoas tem significados diferentes. É fato que a morte é um tema complexo, as pessoas evitam falar desse assunto. Tanto é que quando eu lancei muito corajosamente essa questão dessa live envolvendo a questão do luto aqui, nesse momento propício, que é a questão em que nós estamos sofrendo essa pandemia, essa situação mundial onde pessoas estão perdendo pessoas queridas, muita gente não quis participar dessa live e eu entendo e respeito, tenho meu profundo respeito e meu profundo entendimento a essas pessoas, porque de fato é um assunto delicado e complexo e eu compreendo que muitas pessoas não se sentem bem de tratar essa questão. Então, para essas pessoas que não puderam participar dessa live, que não quiseram estar aqui para discutir o tema, que tem alguma dificuldade, que tem algum problema com relação a esse tema que de fato é muito complexo, tenha todo o meu carinho, o meu respeito, a minha consideração, tenha todo o meu entendimento sobre a sua situação e se em outro momento você se sentir à vontade, pode recorrer a essa live ou a mim no consultório para buscar ajuda, nós estaremos sempre à disposição para ajudar, porque de fato o luto é complexo.
E um ponto importante que eu quero trazer aqui agora é o seguinte: o luto ele é uma experiência vivida em todos os povos, em todos os lugares do mundo, em todos os ambientes, em todas as civilizações, em todos os povos, em todas as culturas, todas as pessoas, elas passam por momentos e situações de luto. E o luto ele é percebido no mundo todo como um rito de passagem, como um momento em que as pessoas estão vivendo uma experiência extremamente dolorosa. E nesse rito de passagem, o luto ele tem como objetivo trazer uma transição psicológica, portanto subjetiva, individual para cada ser humano, do momento em que a pessoa está passando. Ou seja, você tem ali uma pessoa que é um ente querido, que viveu com você durante um período, uma experiência, e de repente essa pessoa se foi. O luto traz consigo, no ato da morte, a ausência dessa pessoa querida. E nesse contexto, portanto, o luto desperta a sensação da finitude da vida, ou pelo menos da mudança de vida, da mudança de ciclo, da troca de momento. E nesse sentido, o luto traz para nós uma reflexão profunda, que nos faz perceber que a vida é breve mesmo, e que, portanto, ela é preciosa. E assim, você percebe que no mundo todo, as culturas, povos, civilizações, eles eles trabalham, eles fazem uma celebração, uma transição do luto. Esse luto ele é uma transição psicológica no mundo todo. As pessoas no mundo todo eles realizam essa transição psicológica, esse momento. E você vai ver maneiras diferentes disso acontecendo. Nas viagens que fui fazendo aí pelo mundo afora, percebi maneiras diferentes. Enquanto no Brasil nós somos um país que temos multiculturalidades, pessoas de diversos tipos e maneiras de interpretar o luto, quando você vai, por exemplo, em alguns países como na parte norte da América, você encontra ali no México uma festa. O luto ou a morte, ela é celebrada com festa. O entendimento que se tem é esse. Tanto é que você vai encontrar no México muitas decorações envolvendo caveiras. Tanto na cultura maia, quando você vai em Yucatán, nos povos de Yucatán, né? Quanto na cultura azteca, quando você vai visitar os povos também no México, ali, por exemplo, na Isla Mujeres. Você vai ver ali uma celebração em todos esses povos envolvendo a figura da caveira, lembrando o ser humano da finitude da vida, de que as pessoas elas podem em algum momento deixarem de existir. E isso é importante, a gente trazer esse momento presente aqui para nós. Já em outros países, como na Argentina, já aqui na América do Sul, o luto ele é celebrado de uma maneira também especial. A morte ela é percebida de uma maneira diferente. Tanto é que o maior cemitério da América do Sul e um dos maiores cemitérios reconhecidos no mundo é o cemitério da Recoleta, na Argentina. E lá você vai ter as maiores personalidades do mundo enterradas ali, celebradas de maneira festiva e impressionante. Em tribos indígenas, isso é tão vasto e incrível que chega a ser assustadoramente interessante, a modo como eles celebram e verificam a morte, né? Nesse momento você vai perceber também na Europa uma variedade gigante de culturas que celebram a morte de maneiras diferentes e que foi mudando ao longo do tempo na história a maneira de perceber a morte. Portanto, a morte é uma transição psicológica subjetiva que tem a ver com cada indivíduo e como ele vive. Nesse contexto foi percebido e dito nas redes e comentado muito de que a morte ela tem no seu processo de luto uma questão que envolve etapas e que as pessoas que não passam por essas etapas, elas acabam que não vivem o luto e adoecem. Isso foi uma teoria que uma pessoa criou dentro da psicologia, espalhou essas informações, divulgou esses dados, falou sobre esse assunto e de repente esse entendimento sobre a morte, essa maneira de perceber a morte começou a ser percebida dessa forma, entendeu? Por muita gente. Mas na verdade, uma vez que o luto ele é uma transição psicológica, portanto subjetiva e individual, cada pessoa vive ele de maneira diferente e, portanto, não segue etapas como querem evidenciar essa situação. E nesse sentido é que eu quero aqui ajudar uma série de pessoas a passar por esse momento. E eu quero convidar você que está ouvindo essa live, fazer uma breve pausa nessa abordagem, para que você convide mais pessoas. Mande agora o link dessa live, mande agora um direct para amigos seus, mande agora um convite para ele vir visitar essa live pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelos mensageiros que você tem disponível. Convide pessoas para estar aqui, que agora eu vou entrar no assunto de
como cada pessoa vivencia esse momento. Muito bem, quando você vai verificar essa situação no mundo todo e a experiência individual, portanto a experiência única do ser humano, você percebe que as pessoas elas têm interpretações diferentes sobre o luto, elas percebem o luto de maneira muito diferente. Tem pessoas que, ao perceber o luto, vê como o fim das coisas. As pessoas mais materialistas acham que o luto é a conclusão da vida, o fim da vida, e que ali tudo se acaba e se encerra. Elas tratam o luto como se as pessoas fossem tivessem um botão de liga e desliga, onde você liga a pessoa, ela começa a interagir e depois você desliga e ela foi embora e morreu. E na verdade, a minha pergunta sobre essa questão, né, já que a gente não tem nenhuma verdade a dizer sobre a morte e nem sobre a pós-vida, porque, como diria a brincadeira, a piada diz que ninguém sabe sobre a vida após a morte, já que ninguém de lá voltou para contar, salvo pela fé, né? Então, ou seja, nós não temos muitas certezas, mas podemos dizer fazer algumas colocações, alguns questionamentos, como por exemplo, se a vida e o ser humano é apenas um botão de liga e desliga, aonde você liga e vive, desliga e acaba, então a pergunta toda essa experiência incrível aqui nesse planeta Terra e todo esse aprendizado que vivemos, ele simplesmente não significa nada? Ele é para terminar simplesmente desligando um botão e acabar? Será que não existe uma transcendência de toda essa experiência e aprendizado para um outro momento, num outro ambiente, num outro contexto, numa outra forma de vida, onde tudo isso possa ser aproveitado e o ser humano que aqui aprendeu e evoluiu possa seguir? Essa é a minha questão para você hoje e você pode trazer a sua abordagem sobre isso, comentar aqui, colocar informações. É sempre bem-vindo todas as formas de entendimento e a gente quer mesmo essa reflexão. O outro ponto é que as pessoas, às vezes, elas veem o luto como um momento de passagem aonde essa pessoa vai estar indo para um outro lugar, que pode ser um lugar ruim, bom, intermediário, melhor, entendeu? Ou até maneiras diferentes de perceber o paraíso, conforme a fé. O luto também ele é percebido como, nesse momento da morte, uma questão em que a pessoa está fechando um ciclo e começando um outro. Isso também é muito legal de se pensar. Ou seja, o luto ele não é visto por muitas pessoas como a conclusão, e sim como a conclusão e o reinício. Portanto, o fechamento de um ciclo e início do outro. Portanto, a gente chega à conclusão de que as pessoas interpretam os lutos, as formas de morte e luto, de maneira diferente. Agora, o problema é que quando uma pessoa se vai, uma pessoa querida vai, ficam muitas questões como essas que estamos levantando. Ou seja, por que a morte acontece? Por que morremos? Por que a vida se encerra? Por que nós temos que passar por esse momento tão doloroso? E entre outras tantas questões. E essas perguntas, por exemplo, trazem à tona questionamentos que muitas vezes não têm resposta. E que por mais que a fé, a filosofia e a religião tentem, por meio da teologia ou da filosofia, explicar esses assuntos, sempre fica uma incógnita, porque a morte traz consigo um mistério e o luto traz consigo um processo a ser vivido, um dia especial a ser vivido. Nesse contexto, eu quero dizer para você algumas coisas. As pessoas reagem a respeito da morte e, portanto, durante o luto, de maneira muito diferente. Tem gente que simplesmente, quando um parente morre, ele não acredita. Ele entra num estado de que ele fica atônito, sem acreditar, sem conseguir discernir. Fica com aquela sensação de não entendimento, aquela sensação de não compreensão. E ele fica catatônico diante da situação, pensativo. E ele demora, às vezes, um tempo para essa ficha cair. E perceber que aquela pessoa que agora aqui estava já não está mais. E que ela possivelmente não será vista mais aqui por essa pessoa do modo como ela estava, ou do modo como ela viveu. E nesse sentido, ela vai começando esse processo de negação. Algumas pessoas trazem, nesse momento, ou em momento antes ou depois, elas trazem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa por ter vivido aqui com essa pessoa e de repente não ter aproveitado o suficiente essa pessoa querida a quem ela amava. E nessa hora, essas pessoas começam a fazer reflexões, porque eu costumo dizer que diante da morte, toda a vida faz sentido. E que aquilo que na morte não faz sentido, na vida também não fará sentido. Por exemplo, você não vê pessoas que quando morrem,
elas simplesmente ali você não percebe pessoas na hora da morte dizendo: olha, doutor, me deixa viver porque eu tenho que entregar uma planilha amanhã, um relatório amanhã. Doutor, me deixa viver porque amanhã eu tenho um compromisso aonde eu fiquei de encontrar uma pessoa para entregar para ela um livro que eu peguei emprestado. Ô, doutor, me deixa viver mais um pouco porque eu tenho dinheiro aplicado e eu quero verificar quanto que ele rendeu. Me deixa viver mais um pouco porque eu tenho umas contas para pagar, entende? E de repente essas contas vão atrasar e imagina se atrasa as multas e juros. Ô doutor, me deixa viver porque eu tenho tantos compromissos, tantas responsabilidades, uma carreira profissional, algo para realizar. Você não vê isso na hora da morte de uma pessoa. No momento da morte em que a pessoa está ali morrendo, você não vê a pessoa dando importância para coisas tão triviais e cotidianas como essas. De modo geral, quando você encontra as pessoas no momento da morte, elas rogam a você uma ajuda para que elas possam fazer coisas muito mais essenciais. Geralmente os primeiros pedidos são: deixa eu viver, me ajuda, me dá forças, me consegue uma maneira, me ajuda a viver para que eu possa viver e experienciar, aproveitar melhor a vida, com mais sabedoria nesse espaço, desse pedaço de tempo que possa me ser concedido. A pessoa ela entra num questionamento em que ela diz: me deixe viver. Se eu tiver mais um pedaço de vida, eu vou aproveitar com sabedoria. Eu vou usar esse tempo de maneira mais sábia. Eu vou aproveitar comigo. Eu vou usar de maneira que eu possa aproveitar melhor a vida, que eu possa viver as experiências, realizar as minhas necessidades, desejos e sonhos. E eu vou procurar ser mais feliz. Eu vou procurar aproveitar o tempo com mais sabedoria. O segundo pedido mais frequente é quando as pessoas chegam e dizem o seguinte: me deixe viver, para que eu possa viver o resto dos meus dias ao lado das pessoas que eu amo. E o terceiro pedido mais frequente é: me deixe viver, para eu realizar as coisas que eu teria orgulho de concluir. Então, se você hoje está preocupado com a sua própria vida e preocupado com a morte face ao fato de que uma pessoa diante de você faleceu, e que você se encontra cara a cara com a finitude da vida e percebe que a vida tem uma limitação e de repente você se diz: poxa, aqui está alguém que eu amava muito e que de repente se foi e que já não está mais aqui e que nesse corpo já não existe mais um ser animado, portanto existe um ser inanimado e que diante de mim o fôlego de vida que animava esta pessoa agora já não existe. E, portanto, pode ser eu daqui a pouco. Então você deve refletir sobre como você está vivendo a vida e com que sabedoria você está usando o seu tempo. Para isso, inclusive, você sabe, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou apenas uma pessoa de fé, um homem de fé. Mas eu lembro de um texto bíblico que diz: conta os seus dias, aprenda a contar os seus dias, e você será sábio. É contando os seus dias e percebendo a brevidade da vida, o tempo no pedaço de vida que você tem, que você pode encontrar a sabedoria para viver na vida e viver sem arrependimentos. Posto isso, as pessoas também diante do luto, elas entram em situações diversas, como por exemplo, sentimentos de culpa. Eu não aproveitei a vida que eu queria aproveitar. Eu não aproveitei as pessoas que eu amava que estavam diante de mim aqui disponíveis. Isso é comum, inclusive, nas relações afetivas com pessoas vivas. As pessoas estão ali vivendo relações afetivas e de repente a pessoa vai embora. Seja por decisão dela, porque essa relação já não tinha mais valores para ela, ou seja pela morte. E a separação, seja ela por decisão da pessoa, quando um relacionamento termina, ele passa também por um luto. E às vezes essa separação acontece por questões da vida, quando a pessoa morre e deixa você. E aí de novo você vive um luto. E é nessa hora que você começa a perceber a importância das pessoas que estavam ao seu lado o tempo todo. E o quanto você deveria ter aproveitado essas pessoas de maneira mais sábia para viver bons momentos e momentos felizes com elas. E é nessa hora que você começa a repensar o que de fato tem valor. E é como eu disse, a morte é um dia para ser vivido, porque é diante da morte que toda a vida faz sentido e você percebe o que na vida faz sentido. E então, você começa a refletir se não é agora que você precisa fazer essa mudança. E vem sentimentos de culpa, se você aproveitou bem a vida com essa pessoa, se você fez tudo o que poderia, se você tinha mais algo a fazer, se ali diante dessa situação você poderia ter mudado esse cenário ou feito algo diferente. E essas pessoas carregam esses sentimentos de culpa. Outras pessoas começam a não conseguir seguir a vida, dizendo para si mesmo o seguinte: poxa,
se ele morreu, se ela morreu, eu não vou poder ficar com outra pessoa, porque eu vou estar traindo essa pessoa. Outras pessoas dizem, eu não vou poder seguir a vida sem essa pessoa, como viverei? E ela começa a confundir a situação de vida, que é a ausência dessa pessoa querida, com todo o resto da vida que ela tem. Muitas vezes familiares, filhos, um emprego, uma carreira profissional, uma estrutura financeira que dá a ela certo conforto e qualidade de vida, a saúde que possui e tantas outras coisas. E ela vai então desencantando da vida por conta de uma decepção na própria vida, frente à morte no processo do luto. E as pessoas vão vivendo o luto de maneira das mais diversas possíveis e enfrentando seus próprios dilemas. Então a pergunta agora que fica, e eu quero que você que está aí possa refletir sobre isso e chamar mais pessoas para refletir, é o que fazer então quando uma pessoa falece, uma pessoa querida vai embora e você está diante do cenário do luto e você precisa enfrentar esse momento e sair do outro lado vivo e saudável. O que fazer para enfrentar o processo do luto e conseguir superar ele de maneira saudável e, se possível, trazendo um crescimento para você? A primeira coisa que eu quero dizer a você que você pode e deve fazer é você começar a partir de agora a planejar a sua vida. Algumas pessoas dizem que o plano é bom, mas ele não serve para nada. Isso é uma mentira. Porque o plano, ele é a capacidade que o ser humano tem de sonhar. Os seres humanos, quando eles perdem a capacidade de sonhar, eles perdem a vida mesmo estando mortos. Mesmo estando vivos, melhor dizendo, né? Corrigindo. Então, o ser humano, quando ele perde a capacidade de sonhar, ele vivo já está morto. Porque ele perdeu a capacidade da esperança. Então, eu digo para você que comece agora, para que você viva uma vida feliz e abundante, sem sentimentos ou com a menor quantidade de sentimentos de culpa, comece agora a planejar a sua vida. Porque planejar a vida é viver a vida sem arrependimentos. É você elevar seu nível de esperança aos seus sonhos, aos seus desejos, às suas realizações. E você vai perceber logo que o mais importante não é realizar os planos. O mais importante é você planejar e sonhar. Porque mesmo que você planeje e não realize, você de todo modo terá a possibilidade de, planejando, elevar a esperança e os seus sonhos. Mesmo que você planeje e que você não realize, você pelo menos sonhou e você ativou em si um sistema interno de recompensas que fazem você se sentir mais capaz. Você vai perceber que durante o período em que você planeja e busca realizar, mesmo que você tenha dificuldade de realizar, mesmo que você não realize nada, ou realize uma parte, ou todo, ou completamente, né, você vai perceber neste momento que você foi capaz de sonhar e que a realização era importante, mas também era importante no momento em que você buscava executar o seu plano, trabalhar o seu coração em direção aos seus sonhos. E que a vida ela não precisa ser algo necessariamente que você sempre conclui. A sociedade moderna ela trouxe ao ser humano essa ideia de que você tem que ter sucesso, de que você tem que completar as coisas, concluir as coisas a qualquer custo, sobre qualquer situação, sobre qualquer contexto, e que se você não conclui as coisas você não é bem sucedido, e que se você não conclui as coisas você não é feliz, e que se você não conclui as coisas você não é ninguém. E na verdade não é isso. Na verdade, o sucesso ele não precisa ser medido por aquilo que você desenvolve e conclui, mas por aquilo que você está executando e se sente feliz em fazer. Pelo caminho que você faz dentro de si e fora de si, enquanto você começa a realizar esse seu projeto. Então entenda que a primeira coisa que você pode fazer para viver o processo do luto da melhor forma possível é planeje a sua vida, porque planejar a vida é viver a vida sem arrependimentos. Porque mesmo que você planeje e porventura não consiga executar o todo ou a parte e nada, mas você pelo menos sonhou e ativou dentro de si o seu sistema interno de recompensas. Segundo, comece a executar esses planos. E não se preocupe, não se condene, não se cobre se você concluiu tudo, uma parte ou nada. Apenas perceba qual o crescimento você teve e que experiências você conseguiu e até onde você conseguiu chegar. Se você conseguiu chegar no início, se você conseguiu chegar no meio ou se você concluiu, que experiências, que aprendizados você teve e como você pode ajustar esses planos para poder seguir sua vida. E é você percebendo que planejar é viver uma vida sem arrependimentos e entendendo e aceitando que mesmo você não realizando todo o seu plano, nem parte dele ou nem o começo, mas você
já está no processo de desenvolvimento interno, então você pode dar conclusão a isso de maneiras diferentes e readaptar esse plano na sua vida. Na sequência, eu quero que você entenda que muitas vezes você faz planos com as pessoas. Aqui mesmo no chat agora, uma pessoa citou lá há pouco que perdeu há um mês uma pessoa e que ela tinha muitos planos com essa pessoa e de repente essa pessoa foi embora. E aí ficou essa sensação que é natural de vazio, de incompletude, de não conclusão dos planos e objetivos. Mas saiba que enquanto há vida, há esperança. E você pode ser a pessoa que pode realizar esses planos em nome de quem você ama. E você pode completar tudo isso ressignificando, dando novo significado de como experienciar esses planos. Então, se você fez com essa pessoa planos para o futuro, se vocês se uniram para realizar objetivos em comum, objetivos que cada um tinha, juntos e separados, e de repente essa pessoa sumiu, foi embora da sua vida, seja por decisão dela ou pela morte, você está de luto, entenda. Ainda não acabou. Enquanto há vida, mesmo que a vida seja só a sua, ainda há esperança. Você é capaz de realizar esse plano e para si e em homenagem ao outro, que contou com você para isso e depositou em você essa fé e essa esperança. Então não deixe essa esperança morrer. Realize esse plano. Realize o desejo do outro a quem você ama e você também se sentirá realizada. Uma outra forma que você pode passar pelo luto é começando a vencer as frustrações e decepções, para que você tire de você os sentimentos de culpa. E para isso você vai precisar de um componente importante chamado aceitação e acolhimento. Você vai precisar de aceitar que a vida tem seus propósitos e suas questões. E que muitas vezes a gente não vai entender tudo. E que você precisa acolher essa emoção dentro de você. Você vai precisar aceitar e acolher dentro de você essas emoções no sentido de compreender e discernir que a vida continua, inclusive para quem se foi, se é que você pensa assim. Então o que eu quero dizer para você é que a vida tem propósitos. Uma das coisas que mais atrapalham as pessoas a vencer o luto são questionamentos que ninguém tem a resposta e que mesmo na religião, na teologia, na filosofia, eles são vagos. Como por exemplo, por que uma pessoa boa morre e por que uma pessoa ruim continua viva? Ninguém tem resposta para isso. Porque se por um lado você faz a seguinte reflexão, uma pessoa ruim fica e a boa morreu, enquanto eu queria essa pessoa boa aqui comigo, não só para mim, mas para fazer um mundo melhor. Por outro lado, se este mundo é um mundo onde as coisas acontecem por esforço, onde existe dor e onde existe sofrimento, esta pessoa boa, portanto, não merecia estar aqui tanto tempo. Ela já cumpriu o papel dela aqui, o propósito dela aqui. E como então enfrentar essa vida que tudo é com esforço? No esforço, você precisa encontrar a alegria da execução das tarefas. Você precisa, no esforço, encontrar um objetivo, um propósito, para que esse esforço tenha para você um significado. Na dor, você precisa encontrar um conforto em meio à dor e perceber como que essa dor pode ser trabalhada em você. E no sofrimento, você precisa ir aliviando e eliminando esse sofrimento, ressignificando a forma de perceber e buscando maneiras de aprender com esse sofrimento. Na sequência, você vai seguindo a vida, você vai dando sequência às coisas da vida e você vai conseguindo encontrar conforto, alegria, prazer em meio ao esforço, à dor e o sofrimento, que é parte da vida. E você vai aprendendo com a vida, dando novos significados e crescendo pessoalmente. O outro ponto que você deve levar em consideração é que algumas perguntas, continuando ainda, elas nunca vão ter resposta. Do tipo, por que Deus fez isso? Por que é que a vida tirou essa pessoa? Por que é que nós tínhamos tantos planos e isso aconteceu? Por que é que essa pessoa foi tão cedo? Por que ela morreu dessa forma? Por que ela não ficou mais? Por que essa pessoa me deixou? Por que ela foi logo agora? Por que ela, entendeu, não ficou aqui? Por que é que não fui eu quem fui embora? Entenda uma coisa. Se você não acredita em Deus, essas questões nunca terão respostas. E se você acredita em Deus, então compreenda, você é um ser finito, querendo entender o infinito. Você é um ser limitado, querendo entender o ilimitado. Você é um ser que tem limitações no tempo, no espaço, no conhecimento das coisas e na capacidade de agir, querendo compreender um ser que tem ilimitação, que é ilimitado, infinito no tempo, no espaço, no poder de agir e na capacidade de ser. E você está questionando esse ser? Se você crê em Deus, a minha pergunta para você é:
Você é o finito, está querendo questionar o infinito? Você é a pessoa de conhecimento limitado, quer questionar o ilimitado? Você é a pessoa que tem capacidade de agir limitada, que daqui a pouco vai virar pó, quer questionar o onipotente? Você é a pessoa que está circunstanciado a tempo e espaço, quer questionar aquele que é onipresente? Onde estava você quando ele pôs todos esses fundamentos? Se você crê mesmo em Deus, então a pergunta é: você quer questionar o eterno, o excelso, o soberano, o inebriante, aquele que está elevado acima de todas as coisas e propôs o fundamento e por ele existiu todas as coisas? É você, que é criatura dele, que quer questionar ele, o seu criador? É inútil. Esqueça, largue essa bobagem. Você está perdendo tempo. Você não vai conseguir essa resposta. Você tem que cair na realidade de que você é um ser limitado. E que você não vai ter essa resposta. E que a você apenas cabe aceitar mesmo sem respostas. Pela esperança, já que você fala de fé e crê em Deus, pela esperança e pela fé, que existe um propósito que está além de você, acima de você, e que você não é capaz de perceber. E nisso você acolher suas emoções, você trazer aceitação para os fatos e seguir a vida com o dom da vida que você possui enquanto ainda existe tempo. E é nesse sentido que eu quero trazer a você essa reflexão. E não fique com sentimentos de culpa. Se você fez o que fez, é porque tinha recursos internos e externos para fazer. E se você não fez, é porque naquele momento em que você viveu isso, você não tinha os recursos internos e externos para fazer. Porque se tivesse, teria feito. Como agora você refletindo, percebeu e verifica novas maneiras e formas de fazer. Então não traga para você o sentimento de culpa, de que poderia ter feito alguma coisa, porque se pudesse, você teria feito. E se não fez é porque não pôde, porque na época não tinha os recursos internos para isso. Não leve para você esse sentimento de culpa sobre o que aconteceu com o outro, as decisões que ele tomou, as decisões que você tomou, porque você e ele não sabiam o que era possível acontecer. Pois se soubessem, teriam feito. E só souberam depois que aconteceu, é óbvio. Não leve para você o sentimento de frustração e decepção, porque tudo que poderia existir pode agora existir de uma maneira diferente se você quiser e começar a realizar. Não leve para você o sentimento de raiva, de ódio, porque você prende as emoções em você e você vai carregando isso. As pessoas geralmente se sentem culpadas porque elas acreditam que poderia ter feito alguma coisa ou ter feito diferente. E a resposta é: se pudessem, teriam feito. Se tivessem os recursos internos e externos para fazer, teriam feito. Então não há por que questionar o porquê que eu não fiz. Você não fez porque na época você não tinha esses recursos. Você não fez porque na época você não tinha essas capacidades. E é só. Não traga esses questionamentos para você porque você vai alimentar emoções sem respostas, como eu disse antes. E para concluir, eu quero trazer a você uma outra questão que você deve levar em consideração. A vida ainda continua. Seja para você que tem fé e que crê que essa pessoa segue a vida, mesmo no outro plano, dimensional, temporal, espacial, mesmo num outro ambiente, numa outra condição, essa pessoa segue, você também segue. E então você precisa seguir. Cada um em si compõe o seu estado e a sua capacidade de ser e existir. E desse modo, você pode vencer o luto. Agora eu quero ouvir algumas experiências de pessoas que passaram pelo luto e que superaram o luto, para que a gente possa ter mais compartilhamentos de ideias e assim a gente poder trazer todas essas questões à tona e que, quem sabe, essas experiências possam ajudar outras pessoas que aqui estão. Eu quero que não fique apenas em minhas palavras, eu quero que outras pessoas tragam experiências. E é por isso que eu convidei algumas pessoas aqui para falar sobre como elas viveram o luto, como superaram o luto e deixar para você uma mensagem. Então eu quero combinar mais uma vez com as pessoas que eu convidei que respondessem apenas a uma questão num prazo de 5 minutos, no máximo 7 minutos, para a gente conseguir fechar toda essa live no tempo que a gente está previsto ou próximo dele. Então a pergunta que eu quero que você responda é: conte a sua experiência. A questão que eu quero que você coloque, a questão que eu quero que você aborde é: conte a sua experiência com o luto, como você viveu o luto, como que você superou o luto e deixe uma mensagem para as pessoas que aqui estão, que você acredite que pode ajudá-lo. Então essa é a questão. Lembre-se do tema e foque no tema. Você tem cerca de 5 minutos, no máximo 7 minutos, para poder abordar o tema sobre como você vivenciou o luto, experienciou o luto e como que você superou o luto e que mensagem você deixa para essas pessoas. Eu vou começar aqui agora convidando uma pessoa a chamar aqui nesse momento. Deixa eu ver se ela consegue acessar o link de convite.
E se você tem perguntas a respeito do luto, da morte, de outras questões, envie aqui para nós no chat. Nós temos aqui presente a nossa amiga Neuzeli. Boa noite, Neuzeli, aqui de Boa Brasília e noite, do Rio de Janeiro. eu estou no Rio. Tudo No bem Rio de com você? Janeiro. Uma honra, um prazer ter você aí. Neuzeli é uma pessoa querida, muito amada, muito amiga, que nós nos conhecemos. Que ano foi, hein, Neuzeli, que nós nos conhecemos? 2014, dá, já faz um tempinho. 2014, há 6 anos atrás, num projeto de desenvolvimento humano na Gestão QI, que é um projeto que você hoje tornou realidade, toca ele com muito sucesso e que está vivendo um momento especial. Muito bem. E como estão os negócios? Estão indo bem, mesmo nessa pandemia? Sim, certamente. Lá onde eu estou morando, as coisas continuam acontecendo. É um lugar muito pequeno e as oportunidades são melhores do que aqui onde nós Bacana. estamos agora. E a Gestão QI, então, continua Continua desenvolvendo projetos de gestão e desenvolvimento humano na área de educação corporativa educação também, corporativa para restaurantes, com o exatamente. segmento de restaurantes e hotéis, não é isso? Isso, Que exatamente. maravilha. Passado algum tempo com a Neuzeli enfrentou algumas questões que perpassam a vida, que trazem do passado suas questões. E ela viveu há muito tempo, quando você foi casada, né, Neuzeli? Você teve uma Sim, experiência de luto. Então eu queria pedir sim. você, nesses próximos 5 minutos, que você contasse para nós como foi a sua experiência de luto, como você superou e como é que você está hoje, deixando uma mensagem para essas pessoas que você acredita que possa ajudá-las. A palavra é sua, Neuzeli. Vamos lá. Muito bem. Na verdade, eu tive alguns momentos de luto que não foram só. Existem dois momentos de luto. É quando a pessoa morre, você nunca mais vai ver. É um momento em que você aceita, porque as pessoas te dão apoio emocional, te cobrem de carinho e a vida segue. Quando você perde alguém em vida, é mais difícil, porque você tem contato com a pessoa, você fica ouvindo falar da pessoa e isso acaba, a ferida parece que não fecha. O luto parece que demora mais para acabar. Eu estou fazendo essa comparação porque, como eu vivi um luto por morte e vivi essa com a pessoa de quem eu me separei, eu percebi essa diferença. Como eu te falei, na questão da pessoa que eu perdi, que foi meu primeiro marido, foi através de carinho das pessoas, através de apoio familiar, de amigos, eu fui muito acolhida. Então, eu consegui superar ao longo do tempo, porque tudo é uma questão de tempo também. A questão de separação por divórcio, né, foi mais doído, porque envolveu uma situação de, pela vontade da outra pessoa, ele quis ir embora, se envolveu com uma outra pessoa, se apaixonou, e isso para mim foi muito difícil, superar isso, porque eu me senti rejeitada, me senti traída, me senti abandonada, me fiz de vítima, aquelas coisas todas. E nessa segunda etapa, nesse segundo momento, precisei de ajuda psicoemocional, precisei de terapia, né? Precisei de ajuda para poder superar isso, porque eu não conseguia entender por que, que a pessoa foi, por que me deixou, se eu fazia as coisas certas, se eu amava, se eu gostava. Esse luto, para mim, foi muito difícil de eu digerir. Foi muito difícil. E se não fosse eu ter apoio psicológico para isso, ia ser muito difícil. Aliás, eu quero aproveitar nesse momento e deixar aqui a minha gratidão expressa a você, que acompanhou esse período todo, que segurou a minha mão, que através de terapias breves eu consegui me livrar, que as técnicas isso resolveu em pouco tempo. Então eu quero deixar aqui minha gratidão, meu carinho, meu afeto, tá? Expressar aí o meu carinho e minha gratidão por você. Muito obrigada. E uma mensagem para as pessoas que possam estar Bom, vivendo esse momento de luto agora. O que você acredita que elas possam fazer com base na sua experiência, tanto do luto do falecimento do seu primeiro marido, quanto do luto da separação do segundo marido? O que essas pessoas podem fazer, na sua opinião, que você deixa como mensagem para que elas possam passar por esse momento de luto, né? Deixe sua sim, mensagem para essas pessoas também, Nazeli. na questão de perda, quando Deus leva, é uma coisa que você nunca mais vai ver a pessoa, então você tem simplesmente que lembrar da pessoa com as melhores recordações, com tudo aquilo que ela te entregou de benefício, te entregou de amor, te entregou de carinho. Isso fica para sempre, você nunca vai esquecer. Essas lembranças vão te resguardar para sempre.
E a gente sabe que foi Deus que quis. Então, é uma coisa que é doída, mas com o tempo a gente aceita, a gente acolhe no nosso coração a vontade de Deus. Com relação à questão de divórcio, separação, por outros motivos, pela vontade do outro parceiro, aí o que acontece? Precisa de aceitação e de entender que ninguém é de ninguém, aproveitar todos os planos que você fez com aquela pessoa e continuar a desenvolver sua própria vida, não colocar a sua vida em função daquela outra pessoa, porque cada um tem a sua própria vida, e seguir sua vida. Desenvolver o seu estudo, desenvolver seus projetos, continuar trabalhando, porque com certeza a vida vai te devolver em frutos os esforços que você vai envidar para recuperar as perdas dessa relação sofrida. Outras pessoas vão chegar, vão te acomodar, vão te aceitar, e a vida vai passar. Demora um pouquinho, a coisa não é tão simples, mas com certeza, com boa vontade, com fé, a gente chega lá. É isso. Certo, maravilha. Ou seja, você está falando que perpassa por aceitação, ou seja, no sentido de gratidão por tudo vivido com a pessoa enquanto ela estava viva ou com você numa relação, e ao mesmo tempo também perpassa por você ter esperança de que a vida ainda é possível, ou seja, enquanto a vida há esperança. Em outras palavras, eu estou dizendo que uma das formas de superar o luto é eu ser grato por todo o período de tempo que vivi com essa pessoa, por todas as experiências que tivemos, por todos os momentos bons que experienciamos, por tudo que a gente viveu. E assim, com essa gratidão, eu vou acolhendo a emoção de quem se foi e, ao mesmo tempo, trazendo para dentro de mim o sentimento de saudade das coisas boas que nós vivemos, mas com a possibilidade de dar continuidade a essas coisas boas na sequência. É isso? Isso, exatamente. Isso passa pelo perdão também. Hoje eu sou amiga do meu ex-marido, convivo com ele, somos como irmãos, discutimos, debatemos, enfim, a coisa passou pelo perdão também. Você é o exemplo a aceitação e a gratidão. Que o perdão é possível. O perdão é possível sempre. Sabe por causa de quê? Porque o ódio é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Até eu entender isso, a coisa não passou. Quando eu liberei perdão, aí sim, a coisa encaixou de tal maneira que a vida fluiu. E eu segui em frente. Ou seja, você está dizendo que perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar é lembrar do que aconteceu de uma maneira diferente, mais positiva e melhor. Perdoar não é concordar com o erro do outro. Perdoar é aceitar que o outro tem fragilidades e oferecer a ele a compaixão, que a paixão se compadece da falha do outro e ainda assim o ama. Perdoar é o amar essa pessoa na coisa boa que ela tem e dar a ela uma segunda chance de nascer em você, com a coisa boa que você possui, mesmo sendo ela uma pessoa falha, ainda que você não concorde com as coisas erradas que ela tem. Ou seja, perdoar é você permitir que o outro exista na sua vida na sua melhor forma e se desligar da coisa ruim, da maldade, do mal do outro em você e seguir a vida sem ressentimentos e sem dor. É isso que você diz? Né? Exatamente. Ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu sinto, não pelo que o outro me entregou. Basicamente isso. Muito obrigado, gratidão mesmo, viu, pela sua prazer estar com vocês e com a turma toda aqui. É um grande prazer. Rever você. Já temos aqui uma sala grandinha, né? Já dá praticamente um pequeno auditório. Vamos lá então, vou chamar outra pessoa. Vamos juntos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, gratidão. Tchau. A Neuzeli vai desligando aqui. Muito bem. E agora eu vou dando sequência com mais uma pessoa aqui. Eu vou convidar agora uma pessoa aqui para estar conosco, uma pessoa também muito querida nossa. Ela vai entrar agora, está enviando para ela a mensagem para que ela aceite o convite para a gente bater um papo aqui rapidinho. Olha ela aí, muito bem, Renata. Renata é uma pessoa muito querida nossa também, né? Uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo também. Renata, eu te conheci tem quanto tempo já, hein? Em 2018. 2018, muito bem. 3 aninhos. 2018, 3 anos. Em 2018, a Renata esteve lá no consultório, nós nos conhecemos, começamos o trabalho juntos, também na área de desenvolvimento humano, também na área de crescimento pessoal, também na área de tratar e cicatrizar, e crescer, e evoluir, e acolher, e resolver. Só um aprendizado. Muito bom. E aí nós fechamos o trabalho e hoje somos amigos também, muito bom. Assim como é o caso da Neuzeli. Neuzeli é uma amiga querida que eventualmente a gente conversa com amigos e que, assim como a Renata,
ela resolveu uma série de coisas. A Renata e a Neuzeli são duas pessoas que resolveram questões de cunho de desenvolvimento humano, de emoções e sentimentos, e que depois de trabalharmos juntos, nos tornamos amigos. Renata, você passou recente por uma questão de luto, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa que, como irmã, era praticamente uma irmã gêmea. Não necessariamente gêmea de nascimento, mas gêmea de alma. De almas. Eu quero contar uma coisa bacana, não sei se você me permite, sobre a Disney. Claro! Um sonho de adolescência. A Renata Um sonho de infância, depois virou de adolescência. Renata tem uma irmã querida que guarda no coração até hoje, porque para quem ama, as pessoas não morrem, elas vivem eternamente em nós, e que na infância e na adolescência projetaram de ir para Disney e curtir a vida e aproveitar, e juntaram dinheiro por longos anos, planejaram, prepararam e viajaram para Disney e viveram essa experiência linda como irmãs, um mundo encantado, duas princesas, e conheceram os lugares e viveram momentos felizes. E quando chegou beijamos da Disney, o Mickey, foi tudo isso. Beijou o Mickey, se sentiram a própria Minnie, a princesa. E quando chega de viagem, parece uma situação muito séria para resolver, né? Como foi, então, essa situação, o falecimento da sua irmã, no sentido de o seu luto, e deixe para nós a sua experiência, como você superou tudo isso, uma mensagem para que as pessoas possam vencer. Então, como foi essa experiência, chegando da viagem e encontrando essa barra para enfrentar? Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pela oportunidade. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Eu tenho a grata satisfação e a grata alegria de ter você na minha vida há 3 anos. Eu sempre falo para você que você é um divisor de águas na minha vida, né? Eu sempre falo isso. Existe a Renata antes do Darko e a Renata depois do Darko. E eu fico muito feliz. Muito obrigada por esses 3 anos em que você, como eu falo no consultório, quando os vagões do meu trem descarrilham, você vai lá e coloca tudo no lugar de novo. É uma honra. Você é uma pessoa muito especial também, muito querida, uma pessoa de grandes recursos internos. Muito obrigada. Então, em março agora, dia 8, faz 1 ano que eu perdi a minha irmã, mas parece que foi ontem, parece que foi semana passada. Parece que não aconteceu. Eu acho que esse é o que você falou, né? A questão de ficar atônito, né? E logo depois veio a questão da pandemia e muitos amigos tiveram que se afastar, a família também teve que se afastar, então foi um período bem turbulento, porque no momento em que a gente mais precisava das pessoas, as pessoas tiveram que se ausentar. Não é fácil, né? Você perder um ente querido, seja um pai, seja uma mãe, seja uma irmã. Foi um processo muito doloroso, muito doloroso. E 2 sentimentos principais assim que me acompanharam durante muitos meses. Primeiro, foi o da negação. Eu não aceitava que a minha irmã de 45 anos tinha falecido vítima de um câncer, né? Com tanta tecnologia, né? Com a medicina tão avançada, a minha irmã perdeu para o câncer. Eu sempre falava isso, que ela perdeu para o câncer. E eu tinha muita raiva de Deus, porque eu falava, não é possível que um Deus tão soberano, né, um Deus tão bom, não permitiu que a minha irmã continuasse aqui com a gente. E esses 2 sentimentos me acompanharam por muito tempo. A negação e a raiva de Deus. E junto com você, né, com as terapias, com o apoio da minha família, com o apoio dos meus amigos, eu fui reorganizando meus pensamentos, eu fui reorganizando os meus sentimentos. Eu achava que nunca mais eu ia sorrir, eu achava que nunca mais eu ia conseguir me arrumar, eu achava que nunca mais eu ia conseguir cantar, dançar, porque ela não estava mais aqui. Então, eu comecei a dar um ressignificado para a minha vida. Eu tive que me reerguer, eu tive que renascer, eu tive que reinventar, eu tive que ressignificar. Acho que é por isso que meu nome é Renata, né? Renascida. Porque eu tive que literalmente renascer. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma, porque a minha irmã não está mais aqui fisicamente comigo, mas eu sei que ela está dentro de mim. Então eu penso nela todos os dias, eu canto para ela, às vezes eu falo em voz alta, como se ela estivesse comigo. Isso foi uma maneira que eu encontrei de passar por isso, de viver esse luto. E eu acho que é importante, Darko, você se permitir viver o luto. Porque muitas vezes as pessoas, por querer ajudar, falam assim,
Ah, você não pode chorar. Ah, você tem que ajudar sua mãe, você tem que dar força para o seu pai, para o seu avô. E você vai interiorizando aquilo ali, muitas vezes você vai guardando esses sentimentos, e que quando isso explode, haja terapia para poder, para poder arrumar. E eu me permiti isso. Eu chorei quantas vezes eu quis, eu gritei quantas vezes eu quis, eu briguei com Deus quantas vezes eu quis, porque eu percebi que o luto tinha essas fases e eu tinha que passar por cada uma delas. No meu tempo de irmã, o luto da minha mãe é um tempo, o luto do meu pai é um tempo, o luto do meu avô é um tempo, cada um é um tempo. E o meu tempo, não sei se já passou, não sei se eu ainda estou vivendo, não sei. O que eu sei é que hoje eu levo essa saudade, uma lembrança boa do tempo que a gente teve juntos. Essa viagem para a Disney foi assim um presente realmente de Deus, porque se a gente não tivesse ido em 2018, a gente não ia mais, né? Então a gente foi e a gente brincou com a Bela e a gente beijou o Mickey e a gente viveu realmente um sonho. A gente viveu um sonho na Disney. E uma mensagem, né, que eu gostaria de deixar para as pessoas é que não sei como, mas passa. Eu não sei em que momento isso passa, mas que passa. Fica essa saudade, fica a sensação de que foi bom, mas não é fácil, não. Demora um pouquinho para você processar isso. E eu acho que você tem que se apegar a qualquer coisa que você acha que é válido. Eu, por exemplo, até completar um ano, agora dia 8 de março faz um ano. Todo dia 8 eu compro uns girassóis e deixo no cemitério para ela. Todo dia 8. Não me pergunte por quê, não me pergunte, né? Não me importa o que as pessoas pensem desse meu gesto. Me faz bem. Os girassóis me fazem lembrar minha irmã. Virou um símbolo nosso, você sabe disso, né? E tudo que eu vejo de girassóis, eu vejo a minha irmã, porque ela era esse girassol. Ela iluminava a minha vida, ela era essa luz na minha vida. Então, todo dia 8, eu compro girassóis, deixo lá, faço minha oração e vou trabalhar, vou para casa, vou para fazer qualquer coisa. Isso me faz bem. Eu acho que o luto é isso, é você se permitir, é você se reinventar, é você deixar se renascer. É isso. Eu queria te agradecer, Legal, que sem as que legal que terapias, sem nossas conversas, isso não seria possível. Eu não estaria aqui hoje sorrindo na frente da tela desse celular, falando da minha irmã, sem as lágrimas correrem na minha face. que legal. Tem umas coisas bacanas que você citou, que é o seguinte, olha só. Cada um tem uma forma de experienciar o luto. E isso tem que ser respeitado por si e pelos outros. A gente não pode nos comparar aos outros porque as pessoas têm uma composição de histórias e experiências diferentes que vão permiti-las perceber o mundo e as coisas de maneira diferentes. Outra coisa que você citou é o seu símbolo de amor por meio do girassol para na morte celebrar aquele que em você vive. E relembrar, memoriar aquele que em você existe. E a sua maneira de tornar objetal esse sentimento, essa emoção que é subjetiva, você torna ela objetal no símbolo do girassol, que, diga-se passagem, ele segue sempre o sol. Por isso é chamado girassol, ele segue sempre a luz, ele segue sempre o nascer e o pôr do sol, o nascer e o pôr da vida. É a sua maneira de significar a sua emoção e representá-la em cores a quem para você representava também nessa figura. Então isso é lindo, isso é uma mensagem muito boa. Mas eu queria aproveitar, queria te pedir mais uma coisinha ainda antes da gente fechar. Teve uma pessoa muito querida nesse processo, que eu acho que vale a pena a gente também trazer, que foi um médium. Ali nos momentos finais, eu lembro, sim, eu sou um terapeuta que de fato trabalho de 9 da manhã, 10 da manhã até as 23, todos os dias, e nos sábados de 10 até as 20, mas eu faço de tudo possível para acompanhar as pessoas, mesmo aquelas que, como você, a gente conheceu há muitos anos atrás, fez terapias, aí você ficou bem, e aí você desenvolveu muitas coisas, muitas emoções, organizou tudo, e seguiu feliz, muito saudável a vida toda, e muito mais capaz, e muito mais cheio de recursos, e seguiu. De repente apareceu esse momento difícil, estávamos ali junto com você, acolhendo, acompanhando, e passamos por isso. Depois veio a situação da sua irmã mais doente ainda, passamos por isso juntos, e depois, no momento do luto, estávamos juntos ali, eu e você, trabalhando essas emoções para recolocá-las no lugar como pérolas de muitas cores, como mostra no filme Divertidamente. Mas tem uma experiência linda que eu queria que você contasse pra gente também, dá para contar bacana.
é um momento em que sua irmã tá ali nos momentos finais e sofrendo muito. E de repente você tá ali acompanhando ela todos os dias desde o início, em todos os momentos, em cada hora. Eu me lembro, inclusive, uma cena do Réveillon, de uma situação dessa, que você brinda a virada do ano com a sua irmã no Com ela hospital no e coloca na hospital. legenda a seguinte frase: o importante não é o estar entre muitas pessoas, e sim com quem É nós saber com amamos. quem está. E aí o que É. acontece? Vai chegando aqueles momentos finais ali, aquele momento da despedida, e um médico querido, uma pessoa querida, muito sábia, chega para você e diz uma coisa: conta para nós. Essa cena do Réveillon foi, de fato, né, o Réveillon de 2019 para 2020, que ela estava internada, e eu passei a noite com ela. Eu levei 2 taças para o hospital, levei uma garrafinha de guaraná, levei um cacho de uva e 2 rabanadas. Que E à capacidade meia linda, né? De celebrar a vida no meio do caos. E à meia-noite nós colocamos esse guaraná nas taças e nós brindamos. E essa legenda foi isso mesmo: não importa o lugar que você esteja, importa com quem você esteja, né? E esse foi o último Réveillon com ela. Então eu acho que eu fui presenteada também, né? E É, eu acho que você está falando do Dr. Bruno, né? Que é perfeito. exatamente, o Dr. Bruno Carvalho, é o oncologista da minha irmã. E ele foi, assim como você, um anjo. Não tem outra expressão para falar dele que não seja um anjo. Porque eu acho que para, né, eu não sei se tem algum médico nos acompanhando, eu sei que essa questão da medicina é bem complicado, né, porque às vezes você acaba não se envolvendo muito, até por proteção mesmo, né? Mas o doutor Bruno, ele foi um anjo mesmo, que nos acolheu, que não tinha pressa nas consultas, tirava todas as nossas dúvidas, e mesmo depois que ela faleceu, eu ainda tenho contato com ele até hoje. Semana passada eu reencontrei com ele, foi muito difícil, porque eu ainda não tinha encontrado com ele depois que ela faleceu. E nessas horas, esses anjos, assim, que não têm asas, mas têm 2 braços e 2 pernas, eles nos sustentam, porque a coisa já não é fácil, né? Você está ali vendo a sua irmã morrendo, você vai embora do hospital e não sabe se vai ser a última vez. E quando o doutor Bruno Carvalho chamou a família para dizer que não tinha mais o que fazer, né? Ele se levantou e abraçou a gente. Né? Então, ele não era só o médico dela, ele não era só o oncologista, ele era um amigo nosso. O doutor Bruno Carvalho visitou a minha irmã em casa. Qual médico que você vê fazendo isso, né? E ele foi lá, Pessoa ele muito visitou ela em carinhosa. casa, sentou-se lá na sala da minha mãe, conversou como um amigo. Ele era um amigo. E E o eu doutor lembro que Bruno teve uma realmente... frase ali no momento final que ele disse para você que ajudou essa despedida. Ai, Darko, eu não estou me Ele chega para você e diz lembrando. assim: talvez só falte você se despedir dela. Ah, esse Talvez foi ela um está outro... esperando. É um outro Ai, médico. Darko, foi um outro médico. Eu encontrei com ele na garagem, indo embora, e ele falou assim: deixa sua irmã aí. E eu falei, o nome dele era Dr. Felipe. Falei, como assim Isso. deixa minha irmã? Aí ele falou assim: só falta você deixar ela aí, por isso que ela ainda não foi. Darko, isso na cabeça da gente não processa, não entra, você não entende. Entendeu? Você não entende. E de fato, no dia 8 de março, eu conversei com ela, no ouvido dela, eu falei que ela era a melhor irmã do mundo, eu falei que ela era um presente na minha vida, e que ela já tinha lutado muito e que eu deixava ela embora. Eu falei, pode ir, pode descansar. E eu prometo para você que tudo que eu fizer de agora em diante vai ser por nós duas. Eu vou sorrir por nós duas, eu vou viajar por nós duas, eu vou fazer tudo por nós duas. E mais ou menos 1 hora depois ela faleceu. Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu não sei como que isso funciona, eu não sei, mas de fato, não sei como também, eu falei, pode ir, eu deixo você ir. E 1 hora depois ela foi embora. Há coisas que eu nem sei se tem explicação. Estou aqui restabelecendo a conexão. Sim, seguindo. Você de fato disse que não sabe como isso se deu, mas que entende. É verdade. Eu te trouxe essa questão, Renata, porque é o seguinte: existem muitas coisas entre a morte e a vida que a gente não entende. E nesse momento, você teve, além de mim,
muitas outras pessoas que deram a você o colo, o amparo e o acolhimento. E todas essas Muitas pessoas a gente pessoas. precisa, à medida que a gente vai podendo lembrar e encaixar na nossa narrativa de vida, nossa narração de história, também agradecer. Eu acho bom que você agradeça esse outro médico também, porque eu penso, às vezes, que o ser humano é muito grande para uma pessoa só cuidar, e que o ser humano tem muitas áreas para viver, e esse médico foi importante. E na sequência, eu queria que você contasse essa experiência dessa despedida com esse médico, dando a você esse conselho, que ajudou no momento de despedir-se dela, de permitir que ela fosse, de dizer para ela que estava tudo bem. Eu achei que ele Porque estava às vezes ficando louco. a gente luta tanto, a gente reluta tanto em relação à morte e à vida, que às vezes a gente está emperrando um processo que perpassa pela ordem natural ou pela naturalidade das coisas. E que mesmo sem a gente saber se é coincidência, o que não me parece, ou se é, por exemplo, realmente uma comunicação entre a vida e a morte, já que naquele momento sua irmã te ouvia, te sentia, mas estava com tantas dores, as dores tão fortes. Dedicada, ela nem falava mais. Então, assim, de alguma maneira, parece que uma parte dela consciente te ouvia, porque ela aceitou a sua despedida e então foi na hora que tinha que ir. E, coincidência ou não, mas foi exatamente após a despedida. E isso mostra o mistério da morte revelado em nós quando a gente aceita e como as coisas se encaixam e como a vida segue, flui. E para nós também é bom, assim como para a pessoa. Porque tem gente que às vezes está passando tanto sofrimento que para ela precisa seguir. E às vezes ela está apegada, buscando de dentro de si o último suspiro de força para ficar em detrimento de quem ela ama. Quando, na verdade, aquele sofrimento ali já não é mais necessário muitas vezes, ela precisa seguir. Assim como nós precisamos. E eu falava para Deus, já que o Senhor vai levar, né, porque o médico falou que não tinha mais o que fazer, já que o Senhor não vai deixá-la aqui comigo, pelo menos deixa eu estar presente quando ela partisse. Eu pedia isso para Deus. Eu queria estar com ela. Eu queria poder segurar na mão dela, eu queria poder dizer que eu amava, e isso me foi permitido. Eu disse tudo o que eu quis, na verdade, não só naquele momento, né? A minha relação com a minha irmã sempre foi de muito amor, e eu não tenho remorso de nada do que eu queria ter dito e não disse. Eu disse tudo que eu queria para ela, eu fiz tudo que eu podia com ela, então esse remorso não existe. E foi isso mesmo. Eu segurei na mão dela e ela respirou pela última vez. E isso eu não vou esquecer nunca mais. Nunca mais. Muitíssimo obrigado. Gratidão demais. Bom ter você aqui, uma honra. Obrigada por tudo, Darko. A sua experiência também. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Beijo. Tchau. Eu vou chamar aqui uma outra pessoa para a gente poder ir concluindo nossas questões hoje aqui e trazer mais uma experiência para nós podermos dividir, compartilhar e aprender e conseguir viver o melhor do momento do luto. Eu penso que o luto, a morte, o luto, é um dia que deve ser vivido. É um dia que deve ser experienciado com toda a naturalidade possível. E estamos aqui com a nossa especialista em comunicação, que é a Silvana Scorsi, que tem um programa chamado tudo bem? Capital em Foco. Tudo bem? Boa noite, Silvana. Boa noite, tudo bem, doutor Darko? Silvana, você é formada em comunicação, salvo engano, não é isso? Turismo, administração e jornalismo. Turismo, administração e jornalismo. Você trabalhou, inclusive, em alguns veículos de comunicação famosos também. Está com o projeto do Capital em Foco agora, né? Após, digamos assim, você teve toda uma carreira na área do jornalismo, projetos e tal. Depois você, por tempo de serviço, começou a trabalhar muito cedinha, requeriu a aposentadoria. E, amando o trabalho que faz, abriu esse projeto lindo do Capital em Foco, que está aí comunicando e conectando pessoas com a informação de qualidade, buscando elevar o nível dessas pessoas no nosso país, tanto na educação quanto no conhecimento, na informação, não é isso? Obrigada. A gente está voltando aí com um programa novo, né? Um novo formato, 4 programas aí no mês, no mesmo tema abordando, agora em menos tempo, né? Com 30 minutos cada um, mas com o mesmo tema abordando em 4 programas. Vai ficar super bacana. Ô, Silvana, aproveita esse momento e diz para nós como é que é o nome do seu Instagram, para o pessoal que quiser acompanhar os programas, os seus comunicados, as notícias. Tem muita coisa de qualidade. Eu, inclusive, sou um que assim. Arroba, né, no seu arroba Capital em Foco. Perfeito. Então, Instagram, arroba Capital em Foco. Siga lá a Silvana, ela tem notícias de ponta, de primeira qualidade, matéria muito séria e com lives muito interessantes de vários temas. Vai ser muito bom.
Silvana, você também, a gente se conheceu há muito tempo atrás, eu não tenho agora a memória certa de qual foi a data. Qual foi o tempo mesmo que a gente se conheceu na época? Que ano? Eu acredito que, como a Renata, a gente se conheceu também, acho que 2017, 2018, acho que por aí. Perfeito. E aí, naquela época, nós fomos lidar com uma situação, né, que estava em você a resolver. E você estava buscando fechar, como dizia em psicologia, fechar a gestalt dentro de si. E conta para nós como é que foi essa experiência de luto e como é que você superou e deixa uma mensagem para as pessoas para ajudá-las a passar por esse momento. Ao contrário da Renata... Bom, primeiro quero agradecer a todo mundo que está aí, a você, Dr. Darko, também, uma luz da minha vida depois que eu lhe encontrei, e algumas pessoas também que eu indiquei que até hoje me agradecem muito de ter lhe conhecido e também ser um divisor de água na vida das pessoas. Então, um abraço para todo mundo aí, boa noite. Ao contrário da Renata e talvez de muitas pessoas, o meu caso foi assim, eu não tive tempo de dizer para essa pessoa tão importante na minha vida o quanto eu amava, porque foi um súbito, né? E eu tinha uma relação com essa pessoa muito profunda, que era meu pai, e eu tinha assim, eu já não existia a possibilidade de passar pela minha cabeça de eu perderia meu pai. Era mais fácil imaginar que eu iria antes do que ele. Então, jamais existiria a possibilidade de achar que eu viveria nesse mundo sem meu pai. E um belo dia, meu pai muito jovem, a gente recebe uma ligação, mas isso nunca foi uma conformidade na minha cabeça, nunca. Tanto é que eu passei bons anos, né, com aquela situação de que eu sonhava com ele todas as noites, sem um dia sequer, e até minha família me cobrava muito aquilo, como se eu estivesse louca, como se eu estivesse, né, não querendo passar o luto, não querendo transformar, não querendo sujeitar uma conformidade. E eu fiquei muito bem a partir do momento que eu te encontrei, que você estava dizendo para mim que era uma forma de que eu estava arranjando de continuar a viver com ele dentro do meu consciente momentos, porque os sonhos que eu tinha com ele eram felizes, né? Não tinha um sonho ruim, era assim, a gente estava à noite, uma vida boa, aquela coisa toda e tal. E que eu fiz uma carta, que eu me despedi dele de uma forma talvez que eu não tivesse tido, né? Como foi súbito, ele morreu sem se despedir da família toda, eu comecei não ainda, sonho muito com o papai. O papai é uma pessoa que todo mundo, acho que é unanimidade na família. Na família não, são dos amigos também, até assim, diz que ele é uma pessoa muito substituível, ele é uma pessoa que, assim, que faz muita falta, ele é uma pessoa realmente, mas como se diz assim, já é uma coisa assim que ficou mais a saudade mesmo, e eu realmente trato os meus sonhos, eu já acordo de manhã como se eu tivesse realmente tido meu momento com ele, né? Então, assim, é uma experiência muito gostosa para mim. Então, eu me sinto muito menos culpada depois que eu conheci, que eu conversei com você sobre essa relação do meu sonho com ele e tudo mais, do que eu estava antes. Tipo, não falei com meu pai. E teve um momento também, assim, como a Renata falou sobre essa experiência que ela teve de se despedir e falar, eu deixo assim, como se ela tivesse, né? A irmã estivesse esperando. Eu teve uma história de a gente ter viajado um pouquinho antes também, e meu pai ter visto pessoas que ele não via há 20 anos, aquela coisa toda, e eu levei ele para passear, aquela coisa, e um momento lá a gente foi para uma churrascaria, e ele veio todo feliz, e eu falei assim, não, papai, a gente tem a vida toda lá em Brasília, deixa eu sair com o pessoal aqui. E ele chegou aqui, logo em seguida morreu. E eu fiquei com aquela sensação, meu Deus, o que eu fui falar para o meu pai, né? Que a gente tinha a vida toda e ele não tinha. Então eu fiquei com aquela culpa também daquilo que eu tinha falado para ele, e aí depois eu escrevi uma carta, né, no meu coração, dizendo que não era nada daquilo. Então, assim, o que eu posso dizer hoje para você, para as pessoas que estão me ouvindo, que eu não entendia. Eu realmente, a gente chega, por eu ser muito religiosa, muito, uma mariana, uma cristã mariana, uma católica, eu não
eu me recusava a colocar a culpa em Deus, mas eu não me conformava e eu comecei a ter raiva de Brasília e começava a achar que eu não queria mais viver também. É como se eu quisesse me enterrar com ele. Mas hoje, eu acho que as pessoas têm que ver realmente aonde está o momento do luto, onde fica a importância que você está se enterrando junto com a pessoa. Você tem que procurar ajuda realmente, né? E aí você porque a vida tem que continuar, né? E a gente tem que saber separar essas coisas. Eu sou muito grata realmente por conseguir hoje sonhar com meu pai e não ter a culpa de olhar para as pessoas assim, você está sonhando com ele porque você sente culpa, né? E não, eu estou sonhando com ele porque é uma forma que eu arranjei ou que o meu subconsciente arranjou de estar com ele feliz. E isso me faz bem e é assim, eu estou me tratando bem. Então, toda vez que eu sonho com ele, não preciso mais contar para ninguém. Eu sonho, passo minha noite boa com meu pai e tem sido assim, para mim, psicologicamente, tem resolvido muito e eu estou tocando minha vida e muitas vezes até se eu quiser eu converso com ele e eu falo para ele, realizando coisas que você nem acredita que a sua baixinha está fazendo. Então essa é minha... E o amor próprio, né, em relação ao luto que a primeira colega falou, eu não lembro o nome dela, lá do Rio de Janeiro, em relação a luto, a luto da separação que acontece em vida, às vezes nem só de um parceiro romântico, mas de um filho que sai de casa ou qualquer coisa, eu acho que também se resume muito a amor próprio, né? Você praticar o amor próprio. Isso é uma experiência própria também, o Dr. Darko sabe disso. Praticar o amor próprio é uma coisa que tem que sair muito de dentro da gente. Então, coisas que eu falo assim, é o meu coração que diz, né, hoje. Eu sei que é difícil, não é fácil a gente ficar falando, não é fácil, é uma prática diária, mas são coisas que o próprio, a gente, só que procura ajuda, né, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue, né, mas é importante a pessoa ter consciência de que ela tem que procurar e não achar que está, né, se resolvendo sozinha, e isso é importante. Ou seja, na verdade, a gente às vezes quer viver o luto meio que isolado, e na verdade pessoas à nossa volta, elas podem nos ajudar a acolher esse sentimento, a dar significado a esse sentimento, a ressignificar, portanto, um novo significado ao significado que ficou, e ir mudando nossa percepção da existência. E é por isso, inclusive, que eu aproveito o seu gancho para dizer que é por isso que eu trouxe vocês aqui. Eu convidei você, convidei a Renata, a Neuzeli, para estar aqui, para poder compartilhar essas experiências, porque é juntos que a gente, compartilhando essas experiências com o outro, a gente vai aprendendo a vida como viver, né? Agora, vale aqui uma coisa legal que a Neuzeli trouxe, que é muito interessante, que é uma técnica, que é você escrever o que você está sentindo, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas lembranças, e por meio daquela carta que você escreve para a sua alma, para a alma que em você habita e vive essa pessoa querida e as experiências vividas, você tem a oportunidade com essa técnica de expressar, de tirar para fora as emoções reprimidas, doloridas, as emoções recalcadas, as emoções que ficaram presas, as emoções que ficaram sem resolver ou mal colocadas, encaixadas. Ali você pode expressar, você pode manifestar, materializar essas emoções e sentimentos, esses pensamentos, as suas ideias, e então expressando ali aquilo, você pode se despedir dessas emoções que não estão te fazendo bem ou colocá-las no lugar correto. E foi uma técnica que você comentou e que eu achei interessante se lembrar, porque as pessoas que estão aqui podem usar essa técnica. Isso funciona para muita gente. Eu no consultório já usei isso com muitos clientes. Você é uma das pessoas que também utilizou essa técnica e você encontrou a sua maneira de fazer isso. Inclusive os sonhos, como você citou, ele é uma conversa noturna com a alma sobre o que nós experienciamos, com as representações das emoções, né? Já dizia o Freud. Então, assim, muito bom essa experiência. E muito bom você citar as outras questões. E no começo eu recebia muita coisa assim do tipo, para de sonhar, você tem que se tratar, você está ficando louca. Aí quando eu encontrei você, que você falou, não, Silvana, isso não é uma coisa ruim. Isso me tirou uma carga tão grande
E isso começou a ser saudável para mim. Até então era uma pedra muito grande aquilo, e não era uma coisa que eu podia controlar. Eu não estava conseguindo controlar, não consigo controlar. E aí, quando você trabalhou isso de uma forma tão saudável para mim, isso começou a ser saudável realmente, começou a passar a ser saudável e começou a melhorar muito para mim a minha vida. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa ter uma orientação. Porque pensa, todo mundo fica falando, você está ficando louca, você não está bem para você ficar sonhando com isso, você está criando isso na sua cabeça, você tem que parar. Mas como que eu vou parar se é uma coisa que eu não estou conseguindo fazer? Aí alguém chega para você e fala, não, isso é uma coisa que assim que você não é ruim e tal. Aí você começa a tratar isso de uma forma mais tranquila, você começa a ser saudável para você, e não é ruim, sabe? Aí você começa a ficar mais leve. Isso que foi muito bom para mim, foi muito bom. Você tem noção do Todar. Que maravilha. É porque às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes até pessoas muito boas e queridas, querendo ajudar, muitas vezes, elas querem nos afastar daquilo que nos conecta com as emoções e sentimentos com a pessoa amada e querida, por não compreender, por pensar em ter medo, inclusive, de que estando lembrando dessa pessoa, estando revivendo, mesmo que de maneira inconsciente nos sonhos, a pessoa não vai se desligar dessa pessoa e, portanto, não vai vencer o luto, não vai parar esse processo do luto e não vai acabar e encerrar o luto. Quando, na verdade, o luto não é um processo de se reprimir, para você poder dizer, não, tem que acabar, tem que parar, eu não quero sofrer. Não, o luto é uma experiência e um processo a ser vivido, experienciado, transpassado, superado, de maneira que você vive mesmo o luto, de maneira que você experiencia o luto, conclui esse luto em você, fecha isso bem em você, deixando a conexão com a pessoa por meio do amor e da saudade, sem se desconectar, porque as pessoas continuam vivendo em quem está vivo. As pessoas deixam em nós lembranças, emoções, sentimentos, experiências, um legado, um aprendizado. Elas ainda vivem, transcendem de alguma maneira dentro de nós. Então, por que matar essas pessoas depois que elas já morreram? Por que negar o luto? Por que não querer lembrar da pessoa? Ao contrário, é aceitar a morte, o luto e acolher essas emoções dentro de si e perceber que essa pessoa continua existindo em você e que esse luto ele pode ser findado agora com a saudade, com a gratidão de tudo aquilo. Muito bom a sua experiência. Muita gente aqui também comentando, tanto na experiência da Neuzeli, quanto da Renata, quanto sua, quanto isso foi enriquecedor e incrível. Muitíssimo obrigado, Silvana, por sua participação hoje aqui. Gratidão enorme por você poder ter vindo. Uma honra estar com você aqui. Entendeu? Reninha. Querendo também, vamos passar lá para a gente poder tomar um chá junto. Com certeza, à disposição, doutor Darko. Quero sempre você também com a gente no Capital em Foco, dando muita experiência também do seu trabalho para nossos leitores. Né? A gente tem muito caminho pela frente ainda. Tá bom? Muito obrigado. Silvana, só lembrando um ponto final para a gente fazer. Você tem, inclusive, um livro que é obra sua no seu trabalho voltado para a comunicação e os meios impressos e digitais. Como é o nome do livro? Meios impressos versus meios eletrônicos. Na verdade, é uma abordagem que eu faço sobre os impactos dos meios eletrônicos no meio ambiente, sobre o lixo eletrônico, uma coisa assim. Certo. E quem é a editora, para que a gente possa procurar os livros? Onde está? Da Lura. Mas eu não coloquei a venda. Se alguém quiser, pode entrar lá no site do Capital em Foco e pedir lá no direct que eu mando, não tem problema nenhum. Eu me lembro que saiu uma tiragem com edições, foi vendida. Isso. Depois você lançou ele em outros formatos e agora você está repensando, inclusive, a reconfiguração. Mas quem quiser, então, entre em contato com você no Instagram, no Capital em Foco, e pode solicitar o livro que você providencia, não é isso? Porque, na verdade, saiu essa discussão da gente fazer uma logística reversa para as pessoas começarem a cuidar do lixo eletrônico. Aí saiu a lei desse governo, do ministro, e realmente a gente vai fazer agora um segundo livro falando sobre a compactação dos lixos eletrônicos. Aí vai dar para sair o segundo livro. Ou seja, a pesquisa continua. E se vocês tiverem interesse, entre em contato com a Silvana no Capital em Foco aqui no Instagram e procura ver que ela tem esse material incrível, um livro, obra de editoria dela. Obrigada, Tomás. E que ela tem feito um trabalho assim de conscientização e de discussão sobre essas questões e contrapontos que eu acho que vale a pena você consultar. Ela, inclusive, me deu um exemplar de presente lá no consultório. Está lá e eu guardo com o coração, inclusive, a foto desse dia. Muito obrigado, gratidão por tudo, Silvana.
Valeu, hein? Bom trabalho também para você aí. Continua ajudando as pessoas, que você é um grande anjo aí, uma pessoa muito realmente competente no que faz e que ajuda. Todas as pessoas que eu indiquei dizem que o seu trabalho é maravilhoso e ajuda muito. Gratidão, minha querida. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado mesmo. Tchau. Até, tchau. Agora eu quero. Até já. Agora eu quero, com vocês, aproveitar esse momento para a gente poder ir finalizando nossa live com uma experiência fantástica que eu quero que vocês possam experienciar, que eu quero proporcionar a vocês aqui agora. E nessa experiência, é uma surpresa que eu trouxe para todas as pessoas que ficaram aqui até o final. Começamos nossa live às 21 horas de Brasília, são agora 22h22. Fizemos uma abordagem sobre a questão da morte versus o luto e como superar essas questões, passando pela questão histórica, filosófica, cultural dos povos. Ouvimos 3 pessoas fantásticas, a Neuzeli, da empresa, das organizações de consultoria, da Gestão Inteligente, né? Que desenvolveu aqui as questões, abordou tudo isso. É uma consultora em desenvolvimento humano, é uma consultora em educação corporativa para restaurantes e para hotéis, que trouxe a sua experiência com o luto, envolvendo o luto do esposo que faleceu e envolvendo o luto do esposo que separou dela. Portanto, o luto da separação nas 2 faces, pela vida e pela decisão da pessoa. Na sequência, tivemos aqui a Renata, pessoa incrível, que inclusive até quero fazer menção, uma coisa honrosa. Ela é contadora de histórias, viu, pessoas? Ela vai para hospitais, encontra crianças, pessoas em estado de sofrimento, muitas vezes, inclusive, sofrendo de dores do câncer. Já fazia isso antes da irmã dela enfrentar esse processo difícil com o câncer. Ela já era contadora de histórias nos hospitais e ela ali ia contar histórias para essas crianças com os livrinhos infantis e com muita graça, vestida de alegria, e ajudava a aliviar o sofrimento e a dor dessas pessoas com o câncer. E a vida, por seu destino e ironia, suas questões e ironia, trouxe a ela a fatalidade também da irmã dela sofrer de câncer, veio a falecer, e ela contou aqui para nós a experiência do luto e deixou também uma mensagem muito incrível. Em seguida, tivemos aqui a Silvana Scorsin, que trouxe para nós, né, da área de comunicação. Ela é jornalista, administradora e turista, né, trabalha na área de turismo, né, também, já aposentada em vários meios de comunicação, trabalhou em redes de comunicação da televisão, entendeu? Extremamente relevantes do nosso país, e que agora está com o Capital em Foco, trazendo notícias de qualidade. E ela trouxe aqui a experiência do luto que viveu com o pai, e como ela experienciou isso, deixou uma técnica muito interessante. E agora eu quero convidar você para fazer comigo uma técnica de apenas 10 minutos, para que eu possa ajudar você que está aí do outro lado aqui agora ao vivo junto comigo, que prestigiou a gente todo esse tempo nessa live de 1 hora, quase 1h30 até agora. E que eu quero fazer com vocês todos que quiserem uma técnica nesse momento, envolvendo 2 técnicas que eu gosto muito, que é a técnica da meditação junto com a técnica da hipnose no contexto de hipnoterapia. Eu vou juntar essas 2 técnicas agora e quero colocar você em estado de mente para que você possa agora visitar dentro de você, por meio da meditação e da hipnose no contexto de hipnoterapia, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos e todo o luto da dor da separação das pessoas que deixaram você por decisão própria ou pela decisão da vida que as levaram. E que você possa agora vencer isso. Eu quero fazer isso com você agora, que está aqui online comigo até aqui, nesse momento. E eu vou fazer essa técnica em 10 minutos com todos vocês, aonde vocês estão. E com vocês todos que depois, posteriormente, tenham acesso a esse vídeo em todos os canais de comunicação, no site, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Vimeo, em tudo quanto é lugar que esse vídeo vai ser comunicado e compartilhado. E eu conto com todos vocês para isso. Eu quero que você, hoje ou daqui a pouco, hoje ou em outro momento, que esteja ouvindo esse vídeo, possa fazer agora comigo essa técnica de 10 minutos e ajudar você a vencer esse luto neste momento. Então, se você quer fazer comigo essa técnica, feche os olhos. Feche os olhos agora e respire fundo. Em seguida, abra os olhos e contemple essa tela aqui na sua frente. Foque toda a sua atenção nessa tela. Preste atenção em todos os detalhes que estão à sua frente. Foque a sua atenção. Olhe profundo nos meus olhos. Concentre-se a sua atenção na minha voz, esquecendo-se de tudo à sua volta. Respire profundo, bem profundo. E solte pela boca. Ainda com os olhos abertos, respire profundo outra vez. Segure 3 segundos.
solte, relaxando, solto. E na próxima vez que você respirar profundo, quando você soltar a respiração, vá fechando lentamente os olhos. Feche os olhos e relaxe profundamente. Agora você concentra-se apenas na minha voz. Esquece tudo à sua volta e lembra-se de tudo dentro de você. Traga de volta agora a sua concentração, a sua respiração com os olhos fechados. Perceba o ar entrando e saindo de você. Perceba o ar entrando com vida e saindo com fôlego de vida. Perceba o ar enchendo os seus pulmões. Perceba os seus pulmões enchendo o seu tórax, seu diafragma, seu estômago. E note o ar entrando e saindo. De tempos em tempos a minha voz fará um silêncio e retornará com a etapa seguinte, para que você possa, nesse intervalo, executar o que estamos fazendo. Respire profundo mais uma vez, sentindo o ar entrar e sair dos seus pulmões. Respire no seu ritmo normal. Concentre-se na sua respiração. No ar que entra e sai dos seus pulmões. Sinta o silêncio dentro de você. Sinta a paz e a serenidade agora. Deixe sua mente o mais vazia possível. Se vier pensamentos, deixe-os vir e deixe-os ir como a onda do mar. Sem analisar, sem criticar, sem condenar, sem julgar, sem avaliar, sem desenvolver. Se vierem emoções e sentimentos, deixe vir também, deixe elas ir. Abrace-as, acolha-as e despeça-se dela, de todas as emoções e sentimentos. Agora, ainda com os olhos fechados, respire profundo. E quando soltar a respiração, sinta uma paz profunda dentro de você. Uma sensação de serenidade e tranquilidade. Agora traga à mente toda a questão da morte da pessoa. Relembre toda a experiência dela viva até o momento final da despedida, seja pela morte ou por decisão dela quando ela te deixou. No término de uma relação, quando ela te deixa por decisão dela ou sua, ou pela morte por decisão da vida. Relembre toda a experiência agora, deixe passar em sua mente toda a experiência, do começo até o fim. Deixe passar as imagens. Perceba os pensamentos que surgem em sua mente. Deixe passar as emoções e sentimentos todos. E quando você chegar ao fim da experiência, eu quero que você agora respire fundo de novo. Concentre-se na sua respiração, o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Deixe a sua mente novamente vazia. E concentre apenas na sua respiração. No ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sentindo a mente vazia e serena, vá se despedindo das imagens que passaram em sua mente, das lembranças doloridas. Agora eu quero que você imagine que você está entrando numa casa branca. Você passa pela porta e entra numa casa toda branca, teto branco, chão branco, paredes brancas,
Janelas e portas, tudo branco. Cortinas e carpetes brancos. Móveis todos brancos. E andando nessa casa, você vê uma linda luz. Você imagina e visualiza uma linda luz descendo do alto dos céus. E essa pessoa querida desce com seu irmão. Você corre e abraça. E eu quero que você use esses minutinhos agora para dizer a ela tudo o que você gostaria de ter dito. Para você dizer a ela tudo o que você gostaria que ela soubesse, que você sente no seu íntimo. Diga a ela todas as coisas que você gostaria de ter dito. Tudo que está no seu íntimo. Tudo que você sente. Toda falta que ela faz. Todo amor que você tem por ela. Converse com ela agora um pouco. Já eu vou dar sequência a essa técnica. Agora eu quero que você abrace ela. Diga a ela o quanto que você o ama. O quanto que você a ama. E se despeça dela. Nesse sentimento de amor. De carinho. De conforto, de acolhimento. Abrace ela num sentimento de transmissão, de recepção, de amor. E se despeça dela. E imagine que ela vai subir uma linda luz e emergindo aos céus. Esse cor branco, cor neve, branco neve. E então eu quero que você saia pela próxima porta desse mundo. Você no meio do jardim. Uma grama verdinha, toda verdinha. Igual aquela grama verdinha da chuva. O sol lindo, o nascer do dia e o arco-íris. Árvores grandes, maiores que pequenas, menores. E uma ponte onde rios de águas passam por baixo. Caminhe em direção a essa ponte. Passe a ponte. Chegue agora ao meio da ponte. Atravesse a ponte. E no final da ponte, perceba esse nascer do dia. Como sol, como girassol. E agora eu quero que você volte de novo a sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões e a sua mente esvaziando-se totalmente de toda dor e sofrimento do luto que você viveu até aqui, da incompreensão, inaceitação e falta de entendimento. Com a mente bem vazia e tranquila, sinta-se serena. Sinta-se sereno nesse momento. Sinta essa paz. De quem celebra a vida. A própria vida, a vida do outro, de quem você ama, essa pessoa querida que viveu com você, com gratidão. Gratidão por tudo que viveu, que alimenta o sentimento de saudade grata pelo que viveu. Que alimenta o sentimento de amor por tudo que experienciaram juntos. Com gratidão para si e para a vida, para que possa seguir novas experiências. E agora visualize você vivendo a vida de maneira plena, sem a dor e sem o sofrimento. A saudade é importante, mas ela não precisa ser seguida de dor e sofrimento. Ela pode ser seguida apenas de amor e gratidão. E veja você realizando as coisas, celebrando a vida e realizando os seus desejos e sonhos. E veja você realizando os sonhos que a pessoa também tinha, em homenagem, em amor, gratidão em nome dela. Celebrando com ela, que vive em você. Respire fundo e concentre-se de novo na sua respiração. E agora? Daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3.
Quando eu contar 3, eu quero que você respire fundo e abra os olhos. E quando você abrir os olhos, perceba o ambiente à sua volta. Perceba o seu corpo. Perceba a sua mente. Note as mudanças que aconteceram agora em você. E note as sensações que mudou em você nesse momento, no seu corpo e na sua mente. E então você voltará ativo, alerta e desperto. 1, sentindo-se bem. 2, pleno e completo. 3, respire fundo e abra os olhos. Sentindo toda a vida emanando e exalando do cérebro. Olhe o ambiente à sua volta, sinta seu corpo, perceba sua mente, note tudo que mudou. Essa é uma técnica que eu estou fazendo coletiva, portanto em massa, aqui nesse momento, para buscar ajudar o máximo possível as pessoas que precisam. Se você está sofrendo de luto, se você foi ajudado por essa técnica aqui nesse momento, seja nessa live que você está assistindo agora ao vivo, nesse momento, dia 20, numa quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Começamos às 21 horas e concluímos agora às 22h40, 22h38. Daqui a pouco concluiremos, no máximo 22h40, 22h45. Se você se sentiu bem com essa técnica, se você teve uma experiência pessoal aí, se você sentiu que isso trouxe a você paz, conforto, tranquilidade e vida, e se você se sentir à vontade, é claro, comente aqui embaixo. Comente no meu Instagram, Darko Souza, Instagram, @Darko Souza, ou aqui embaixo na live que vai ficar armazenada no IGTV do Instagram. Comente o que você sentiu, se você se sentir à vontade. E é claro, se você, por uma questão de sigilo, por uma questão de ser alguém reservado, por uma questão de não se sentir bem nesse momento de compartilhar, não quiser, não tem problema. Você pode apenas levar essa experiência com você, e se você tiver afim, se você quiser me dar essa grata surpresa, mande para mim um direct, para que eu possa saber da sua experiência. Ou entre em contato comigo no meu site, Darko Souza, DARCO, Souza tudo com S.com, darkosouza.com. Lá você tem os meus contatos, inclusive o Instagram do consultório, para você me contar a sua experiência. E se você sentiu que isso fosse transformação, mudança, acolhimento, paz dentro de você, então compartilhe isso com outras pessoas. Seja aqui nos comentários do IGTV no Instagram, após essa live. Já tem algumas pessoas aqui comentando agora aqui, com gratidão por essa técnica que experienciaram e fizemos juntos. Seja lá no direct, em privado comigo, se você quiser resguardar e não tiver a vontade para compartilhar as suas experiências com outras pessoas para poder ajudá-las nesse momento, mas talvez no outro. Então, compartilhe comigo no direct. Você tem todas essas opções. Caso você queira e se sinta à vontade, compartilhe aqui nos comentários do IGTV nesse vídeo. E caso você queira apenas, não só, mas apenas compartilhar. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Compartilhe no Instagram. Compartilhe aqui comigo no IGTV, no Instagram. E coloque seu comentário de como você se sentiu, como essa técnica, como essa live ajudou você, para que você possa ajudar outras pessoas. Mas se nesse momento você não se sentir à vontade, mande um direct para mim, para que eu saiba como você está. E se não se sentir à vontade ainda, não tem problema. Entre em contato comigo e vamos marcar para conversar um pouco mais. Mande um áudio para mim, um texto, uma mensagem, no WhatsApp, lá do consultório, eu vou atender você e ouvir você. E se você quiser, você pode também, por meio do site darkosouza.com, marcar um atendimento comigo aqui em Brasília, no meu consultório. Ou você pode marcar online comigo, para que eu possa atender você por videochamada. Eu atendo tanto presencialmente no consultório aqui em Brasília, quanto online, pessoas do Brasil, de Brasília, fora do Brasília e do Brasil, em todos os lugares. Em línguas em inglês e espanhol, e alguns em português, é claro, inglês e espanhol, e atendo pessoas do mundo todo. E você pode entrar em contato comigo e marcar a sua sessão, seja presencial ou online. Conte comigo, vamos juntos, eu estou com você nessa caminhada. Nós somos, no final, caminhantes na Terra. E daqui a pouco viraremos pó, mas podemos transcender na existência, na vida dos outros que aqui ficaram, e na nossa própria existência que emana do nosso ser para a eternidade, no que fazemos, que experienciamos, vivemos e aprendemos. Eu sou muito grato a você por estar aí do outro lado. Aqui tem mais pessoas agradecendo por esse momento e agradecendo por transbordar com muito carinho essa mensagem. Tem pessoas aqui agradecendo, dizendo que estava com saudade dessas técnicas, pessoas que foram clientes minhas há muito tempo atrás e que resolveram suas questões e que agora, ao reviver essa técnica, se sentiram bem.
Outras disseram aqui que me senti muito bem, me emocionei. Foi a minha primeira vez a participar. Muito bom, bem-vinda. E muita gente comentando aqui agora. E eu aguardo seus comentários também, se você sentir à vontade, lá no IGTV, onde vai ficar armazenado o vídeo aqui no Instagram. E se você quiser também no direct, para a gente conversar mais um pouco, e eu respondo bem rapidinho no WhatsApp do consultório. Você vai ter acesso ao WhatsApp lá no site da artesouza.com. Pessoal, um grande abraço. Celebre a vida. Enquanto a vida, sempre há esperança. E você é maior do que todas as coisas que lhe acontecem. E é o significado que você dá à sua vida, e a história que você conta para si mesmo, que é a sua história e a sua vida. É como você conta a sua história, como você conta a sua vida, que ela é para você. Nós somos o ser linguístico, que contamos uma história para nós e sentimos, pensamentos, emoções e sentimentos. E é por meio dessa neurolinguagem, de pensamentos, emoções e sentimentos, que você é capaz de ressignificar e dar novo significado à sua vida, dar significado às coisas que você ficou sem significado, sem entender, e dar novo significado. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por sua presença. Compartilhe e espalhe com todo mundo. Vamos ajudar todo mundo nesse momento de pandemia e fazer algo grande. Muito obrigado, uma boa noite e que todos vocês sejam muito felizes e plenos. Viva e celebre a vida. Você merece ser feliz. Um beijo grande. Gratidão. Até já.